Boas-vindas a essa aula aqui. A gente vai falar sobre um tema recente aí do TST, mas antes de falar do tema, vamos. É um tema recente do TST sobre custas, tá? É o tema 267 do TST. E eu fiz alguns slides aqui, mas acho que não vai dar para mostrar porque eles ficaram com tanta anotação aqui que eles ficaram feios. Mas a questão é a seguinte. No processo do trabalho, a gente tem custas e a gente tem depósito recursal, tá? E as custas, elas têm natureza jurídica distinta de depósito recursal. Isso que eu estou falando agora, neste momento da aula, logo no início da aula, vai ter importância lá para o final. Então o que a gente acabou de falar agora vai ter uma importância muito importante, uma importância muito grande lá para o final da aula. Então, custas são taxas devidas ao Estado, pelo uso da máquina do Poder Judiciário. Lembra que taxa é diferente, taxa é uma espécie de tributo e é diferente de imposto. Quando a gente vai lá para o direito tributário, o imposto ele tem uma natureza generalista e a taxa não, ela é utilizada, ela é devida pelo uso individualizado de algum serviço, certo? Então, serviço postal, taxa, né? Apesar de ter uma natureza também de tarifa e ter uma controvérsia quanto a este ponto. Né? Quando eu vou pedir um licenciamento de veículo, eu pago uma taxa, porque é um serviço individualizado. Agora, quando eu pago um imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU, eu estou pagando um imposto que não tem relação íntima com a propriedade, porque eu não estou pagando por um serviço. É simplesmente um fato gerador elencado pela Constituição Federal e pela lei que me torna devedor, contribuinte daquele imposto. Então, a natureza da taxa, das custas judiciais é de taxa e tem natureza então, tributária. Eu estou com um roteiro aqui e está cheio de anotação e eu estou tentando não fugir do assunto, tá? Apesar de eu já ter fugido. Então, o intuito é especificamente de custear o uso do Poder Judiciário. No processo do trabalho, as custas são devidas pela parte vencida ao final do processo, conforme artigo 789 da CLT. Tá? E aí a gente tem 789 e 789-A, e aí vai ter ali algumas coisas que são emolumentos. Tá? Mas na maior parte desses dois dispositivos a gente vai ter a regência de custas, certo? O depósito recursal, por outro lado, ele tem uma natureza jurídica diferente. Primeiro, que ele é pressuposto de admissibilidade de recurso, tá? Tanto que o próprio nome já diz, depósito recursal. Então, ele não tem uma natureza de custear o uso do Poder Judiciário como acontece com as custas. Então, a sua natureza jurídica não é de taxa, mas de uma garantia processual que se liga com aquela ideia de natureza alimentar dos créditos trabalhistas. Segurei aqui para eu não fugir do assunto. Então, a finalidade do depósito recursal é garantir a execução do julgado, porque se eu já tenho uma sentença reconhecendo um crédito de natureza alimentar, eu tenho que conferir alguma garantia de que aquele crédito ele vai ser satisfeito, pelo menos uma parte dele, em condenações superiores aos limites, né, principalmente. E também desestimular o recurso protelatório, porque eu estou pagando, eu estou apostando que eu, como recorrente, estou apostando que eu tenho condições de reverter aquela decisão, já que eu já estou desembolsando provavelmente ou o valor total da condenação
arbitrado ou uma grande parte dessa condenação. Então, quer dizer que se eu estou apostando, o que acontece? Se eu estou apostando que eu vou conseguir reverter a decisão judicial, eu tenho não um pagamento definitivo, mas uma devolução, uma garantia de que se eu ganhar o recurso, eu vou ter o valor devolvido. Certo? Beleza. Voltando agora falando das custas. As custas, então, como a gente falou, tem regência lá no artigo 789 da CLT. E aí, em regra, vai ser de 2% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa quando não houver condenação. Além disso, vai ter lá sobre o valor do acordo e etc. A gente tem o limite mínimo de 10,64, tá? E aqui tem uma grande pegadinha para provas de sentença, que às vezes a gente tem uma condenação baixa de R$100, de R$200, que vai dar uma taxa judiciária, custas de R$2 ou de R$4, respectivamente, de 2%. E quando eu tenho essa condenação baixa, na prova de sentença você já tem que ajustar para 10,64. Essa é uma pegadinha que pode ser que aconteça em uma prova de sentença. A outra pegadinha que pode acontecer na prova de sentença, embora eu acho que aqui já não é tão fácil de acontecer, é quando a condenação excede o limite de 4 vezes o teto da RGPS. Ou seja, na verdade, condenação não. A condenação gera custas que excede o valor de 4 vezes o teto da RGPS. Então, a gente está falando na condenação na casa de milhões. Por que eu acho que é difícil de isso ser cobrado em uma prova de sentença? Porque você teria que fazer uma conta, porque você não tem acesso à calculadora ali para fazer 4 vezes o teto da RGPS. Então, é mais difícil de acontecer. As custas, no processo do trabalho, a gente falou lá de depósito recursal como pressuposto de admissibilidade. As custas também constituem pressuposto de admissibilidade de recurso no âmbito do processo do trabalho. O parágrafo 1º do artigo 789 fala que as custas devem ser pagas, devem ser recolhidas no prazo alusivo ao recurso. Tá? Então, dentro do prazo recursal, deve ser comprovado o pagamento das custas. Beleza? Agora, pensa comigo. Se o valor das custas está lá definido no artigo 789 da CLT e fala 2% do valor da condenação. Condenei em 100 mil, tem que pagar 2 mil de custas. Recorri, paguei 2 mil, já paguei as custas do processo. Certo? Quando eu fizer um próximo recurso de revista, pode ser, aí nesse caso eu vou ter que fazer um novo depósito recursal. Porque aqui eu tenho, aqui na primeira instância, para o recurso ordinário, eu tenho um limite de, vamos dizer que seja 11 mil reais, 12 mil reais, vai 12 mil reais, vamos arredondar. Eu não sei qual é o limite hoje, isso não interessa tanto, tá? 12 mil reais o limite hoje, vamos supor que seja esse. Quando eu fizer o recurso de revista, vai ser de 24 mil reais, então eu depositei 12 e mais 24. A condenação é 100 mil reais, então eu vou ter que fazer realmente esses dois depósitos. Depósito para recurso ordinário de 12 mil, depósito para recurso de revista 24 mil, e os 36 mil reais no total vão ficar lá depositados no processo até julgar o recurso de revista. Só que quando eu fizer o recurso de revista, eu não tenho que pagar em regra, não tenho que pagar novamente as custas, porque eu já recolhi as custas de 2 mil reais que foram arbitradas sobre o valor da condenação que o juiz arbitra, porque a sentença em regra não é liquidada. Então, paguei os 2 mil reais, não tenho que pagar novamente as custas, certo? Apenas vai existir a necessidade de pagar custas se eu sou reclamado e eu ganhei na primeira instância, perdi na segunda instância, a sentença foi reformada.
Aí eu não tive que pagar custas na primeira instância porque eu não fui condenado a pagar custas. Para eu fazer um recurso de revista nesse exemplo, eu vou ter que fazer o recurso de revista com um depósito recursal de R$24 mil, mais as custas de R$2.000. O outro exemplo é se eu fui condenado ao pagamento de R$100 mil na primeira instância. E vou ter que pagar R$2.000 e o depósito recursal de 12. Paguei os 2 de custas e os 12 de depósito recursal. Fiz o recurso, aí a gente vai ter... o processo vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Quando chega no Tribunal Regional do Trabalho, o tribunal, a turma, conhece do recurso do reclamante e aumenta a condenação. Coloca algumas parcelas que eu não tinha sido condenado em primeira instância. E aí o valor da condenação sobe de 100 para R$200 mil. Certo? As custas de R$200 mil seriam de R$4 mil, né? 2% sobre o valor da condenação. Só que eu só paguei 2, porque eu só tinha sido condenado a 100 mil. Se eu quiser fazer um recurso de revista nessa hipótese, além de também ter que fazer o depósito recursal, eu vou ter que complementar as custas da majoração da condenação. Então, duas hipóteses em que eu vou ter que fazer pagamento de custas em sede de recurso de revista é quando ocorrer reforma, né, total, de improcedência total para procedência parcial ou para procedência, ou quando houver majoração da condenação. Esses dois casos, certo? Beleza. Eu vou passar algumas coisas de agravo de instrumento, porque a aula já deu 12 minutos e tinha tanta coisa que eu separei aqui que não vai dar certo. Eu ia falar de redução em agravo de instrumento, isenções e etc. Mas, agora, vamos relembrar. A gente tem custas, taxa judiciária, taxa judiciária, natureza jurídica tributária de taxa e depósito recursal, garantia da futura execução, com as finalidades que a gente falou lá, certo? Bom, o que acontece? Para depósito recursal, a gente tem um entendimento do TST no seguinte sentido. A súmula 128, inciso 3, fala o seguinte, eu estou lendo aqui. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal é efetuado por uma delas, aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Tá, vamos entender o que está escrito aí. Se eu sou o reclamante, eu fiz uma ação contra duas reclamadas, estou alegando grupo econômico. Primeira reclamada, segunda reclamada, certo? As duas foram condenadas solidariamente ao valor de, agora, R$50 mil. Certo? Vai recorrer as empresas? As empresas vão recorrer? Vão recorrer. Tá. Primeira reclamada. Deposita, faz o depósito recursal de R$12 mil. Que é o que a gente está supondo no exemplo aqui, para não ficar falando de centavos e tal, a gente está falando que é o limite, de R$12 mil. Depositou R$12 mil. Ok? O depósito recursal dela vai aproveitar para a segunda reclamada? Depende. Vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ela fala assim. No primeiro exemplo, o conteúdo do recurso é o seguinte. Estou recorrendo porque eu paguei as horas extras e eu não devo as horas extras. Além disso, a testemunha que comprovou as horas extras, que baseou a condenação, mentiu por motivo X, Y, Z. Quando existe este recurso aqui, com este conteúdo, estou recorrendo de horas extras, discutindo prova, o depósito que ela faz aproveita para a segunda parte. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais. Certo? Beleza.
Volta aqui, vamos fazer um segundo exemplo. Mesmo reclamante, condenação de 2 reclamadas. A reclamada mais diligente foi lá, usou inteligência artificial, tem grana, né? A segunda reclamada dessa vez, no primeiro dia do prazo, ela faz o recurso ordinário. E ela faz o depósito recursal. Eu só estou falando de depósito recursal. Esquece custas no momento, tá? Depósito recursal. Ela fez o depósito recursal. O que ela fala no conteúdo deste recurso dela, da segunda reclamada agora? Ela fala assim: eu não devo nada ao reclamante porque eu não sou de grupo econômico nenhum. Eu nunca ouvi falar da primeira reclamada na minha vida. Portanto, eu não tenho responsabilidade. Além disso, o contrato social juntado pelo reclamante para comprovar grupo econômico é falso. Veja que estou falando outras coisas completamente diferentes para não contaminar o primeiro exemplo. Então, o que a segunda reclamada está falando? Eu não tenho responsabilidade, logo, eu tenho que ser excluído, eu não sou o responsável. E fiz esse depósito recursal e o recurso no primeiro dia do prazo. A primeira reclamada, que foi condenada, espera chegar até o 8º dia do prazo e fala assim, ó, tá aqui meu recurso, vou discutir as horas extras. Só as horas extras. Sem depósito recursal. Essa primeira reclamada, nesse segundo exemplo, não faz o depósito recursal. O que acontece? O depósito feito pela segunda reclamada não aproveita para a primeira reclamada. Por quê? Porque a segunda reclamada, no conteúdo do recurso, pede a exclusão. Tá? Ela pede a sua exclusão, que ela está falando que ela não é responsável. Então, havendo condenação solidária de 2 ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Vamos inverter a redação para aplicar agora para esse segundo exemplo. Quando a empresa que efetuou o depósito pleiteia a sua exclusão da lide, a condenação, o depósito recursal efetuado por ela não aproveita as demais. Então a gente só inverteu a lógica, que é isso que se aplica ao segundo exemplo. Certo? Então, depósito recursal só se aproveita a outra parte. Mas se eu peço exclusão, não se aproveita. Basicamente é isso. Beleza. A questão é que agora o TST, vamos ver se vai ficar legal. Vai ficar mais ou menos legal. O TST afirmou a seguinte tese no tema 267. Os valores recolhidos a título de custos processuais aproveitam as demais partes do processo, ainda que a parte responsável pelo recolhimento tenha requerido sua exclusão da lide. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no mesmo exemplo, no mesmo segundo exemplo, segunda reclamada, veio lá a segunda reclamada. Ela fez o depósito recursal e pediu a sua exclusão da lide. Falou, eu não sou o responsável. A outra reclamada, que não tem tanta grana, vai lá e fala assim, eu não fiz depósito recursal e não paguei custas. Certo? O depósito recursal realmente não aproveita, porque cada uma vai ter que fazer o seu depósito. Por quê? Qual é a lógica? No depósito recursal, se eu peço para excluir da lide, o que acontece em última análise é que pode ser que o depósito recursal que eu faço, quando eu peço a minha exclusão, pode ser que ele não reverta ao reclamante. Então eu posso ter uma garantia, posso perder uma garantia para o crédito do reclamante. Basicamente é isso. Agora, a gente não falou lá no início que as custas têm natureza jurídica de taxa? Então, a partir do momento que eu pago
a taxa judiciária, a taxa devida ao Poder Judiciário, que são as custas, eu não tenho como exigir de novo da outra parte, porque ocorreria uma bitributação. Cada um pagando um, todo mundo ia pagar. Se as duas pagassem, a gente teria a cobrança da mesma taxa 2 vezes. E isso não pode acontecer. Como isso não pode acontecer, ainda que eu peça a minha exclusão, eu não respondo. Quer dizer, as minhas custas são aproveitadas à outra parte. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Esse entendimento do TST, apesar de eu ser sempre contra esses entendimentos do TST, dessa leva de temas aprovados em 2025, que são temas aprovados assim a toque de caixa, né? Com uma intenção de evitar recursos de revista, a proliferação de recursos de revista, essa tese ela é boa. Mas ela é a exceção. Tá? A maioria das teses, como elas são aprovadas com tanta rapidez, na redação delas e na criação delas, a gente não tem nenhum tipo de reflexão e nem de oxigenação. Por oxigenar, eu quero dizer que a gente precisava ter a participação de amicus curiae, audiências públicas, tudo conforme o procedimento dos recursos de revistas repetitivos. A gente não tem aqui. Mas essa tese ela foge à regra dessas teses de 2025 e tem uma boa qualidade. Mas ela só consegue ter uma boa qualidade porque o raciocínio por trás dela é muito simples. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.